Olá, boa noite. Sexta-feira e a gente pede licença para entrar na sua casa para levar informação e prestação de serviço e entretenimento para você. Olha aí, a sexta-feira é assim, né? A gente fica na expectativa para o final de semana. Para você que está chegando agora também em casa, seja muito bem-vindo. E você? É daqueles que vai às compras e ao chegar no supermercado já pega o primeiro produto que vê na prateleira e põe no carrinho ou costuma olhar o rótulo do alimento para saber as informações do produto? Pois é, fique atento que a gente começa o programa de hoje falando justamente sobre isso, pois tem mudança de informações nos rótulos dos alimentos. Já conhecida pelos consumidores no Brasil, a tabela de informação nutricional passará por mudanças significativas. Os alimentos fabricados a partir do último domingo seguirão os novos rótulos determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entre as adaptações, a agência aponta que a tabela deverá ser branca com letras pretas e será obrigatória a declaração da quantidade de açúcar, sódio e gordura na parte da frente das embalagens. Essa endocrinologista ressaltou que as regras são importantes e apontou mais detalhes sobre as mudanças impostas. Nós costumamos ter rótulos muito escondidinhos, com letras muito pequenas, às vezes em cores que não tem muito contraste, e aí fica difícil para o consumidor entender o que exatamente ele está levando. Então, pensando nisso, agora está sendo padronizado. Então, o rótulo ele vai ter que ser sempre branco, com a letra preta, para o contraste ser maior, não pode ser um tamanho muito reduzido, não pode ficar em área de dobra ou em área de que tenha alguma dobradura em cima assim, do produto. A não ser que o produto seja muito pequeno, ele vai precisar estar num lugar que seja bem visível. Além disso, a partir de agora vai ter uma lupa na parte frontal do produto que vai destacar 3 ingredientes assim, que são mais nocivos para a saúde quando eles estão em excesso, que é o sódio, o açúcar e a gordura. De acordo com a Anvisa, um dos objetivos dessas mudanças na rotulagem dos produtos é auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Quanto mais informações nos rótulos, melhor, principalmente para quem é alérgico ou tem casos de diabetes ou hipertensão na família. No rótulo, isso até já é uma coisa que já vinha do rótulo antigo, é obrigado a colocar todas as substâncias que são capazes de produzir alergia. Então é onde entram os corantes, onde entra se tem lactose, se tem glúten, se tem fenilalanina, enfim. As substâncias que normalmente há um risco maior de alergia, eles também estão ali contidos no rótulo. Então o rótulo é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, ter uma escolha adequada para o que a gente necessita. A dona Isaura conta que já tem o hábito de olhar os rótulos dos produtos quando vai às compras. Para ela, é importante se atentar aos ingredientes. Meu marido é diabético e eu tenho que ter a preocupação com açúcares, né? E às vezes a gente percebe que tem assim, algumas informações que são com uma letra maior e você fica assim, gente, e a informação que eu quero, tem ou não tem açúcar? Aí depois você descobre que está com uma letra minúscula lá embaixo, você entendeu? Então tem algumas coisas que eu acho que ainda tentam enganar a gente. Para a Tereza, as novas normas são positivas. Fundamental, porque as pessoas não têm o hábito de ler o que consta realmente dos conservantes e tudo o que contém no alimento. E as pessoas que são alérgicas, que têm algumas restrições, é importante essa leitura e a visão no olhar no consumidor final, que ele saiba realmente o que ele está levando. Esse advogado especialista em direito do consumidor explica que as mercadorias com prazo de validade mais longo e que já estão no mercado vão ter mais tempo para se adaptar. Os produtos que forem lançados agora a partir do dia 9 de outubro, eles já têm que estar adequados a essa nova forma de apresentação das informações nutricionais. Para os produtos que já existem, há um prazo de 12 meses para que esses rótulos sejam adaptados. Alguns produtos que são de agricultura familiar ou de microempresas, microempreendedores, o prazo é de 24 meses. E para os produtos líquidos,
que são fornecidos em líquidos não alcoólicos, fornecidos em embalagens retornáveis. A lei concede agora o prazo de 36 meses para adequação dos rótulos dessas embalagens. Até para poder aproveitar também esses vasilhames, né? Tem essa questão ambiental que precisa de ser vista. A endocrinologista alertou ainda sobre os tipos de alimentos que os consumidores devem ter mais cuidados. A gente sempre opte para os alimentos menos processados, então muitas vezes serão alimentos sem rótulos, mas dos industrializados que a gente olhe o rótulo e procure os que têm menos adição de açúcar, de sódio e de gordura. Nesse caso, como vai estar bem destacado, né, na parte de cima ali do produto, com a lupazinha, de preferência que não tenha lupa com adição de nenhum desses ingredientes. E no programa de hoje você também vai ver como foram as eleições no estado com a reeleição de Renato Casagrande. E a gente continua a nossa rodada de entrevistas com os deputados de Cachoeiro eleitos em 2022. O bate-papo de hoje é com o Dr. Bruno Rezende, que teve mais de 30 mil votos. No nosso Papo de Cozinha, a receita é de geleia de pimenta. A geleia de pimenta. Eu tinha ouvido falar que é muito saborosa. Nós fomos ao município de Muqui aprender a fazer essa delícia. E eu tenho com você. E ele carrega multidões por onde passa e ele vai estar em um super evento da Rádio Sim FM aqui em Cachoeiro. Tem forró no ponto de encontro com o Alemão do Forró. E você fica bem informado com os fatos que marcaram a semana. Isso e mais agora no ponto de encontro que está começando. No último domingo, milhares de capixabas foram às urnas escolher o presidente e governador. Renato Casagrande foi reeleito. Renato Casagrande foi reeleito governador do Espírito Santo neste último domingo. Esta foi a primeira vez em 28 anos que uma eleição para governador do estado foi resolvida em segundo turno. O Espírito Santo foi o primeiro a concluir a totalização dos votos. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o candidato do PSB obteve 1.171.288 votos, que corresponde a 53,80% dos votos válidos, contra 1.006.021 de Manato, que alcançou 46,20% dos votos. Após o resultado, Renato Casagrande seguiu para a sede do comitê na capital e comemorou a vitória com apoiadores. No local, o governador eleito falou sobre o resultado. Significa essa união, a capacidade que eu tive de liderar um projeto amplo que permitiu, nesse ambiente político polarizado, difícil no estado, ganhar a eleição. Isso é uma demonstração clara daquilo que a gente quer fazer nos próximos 4 anos. A população entendeu isso, porque a população escolheu a minha candidatura pela segurança que eu transmiti, na minha capacidade de dialogar com quem pensa diferente de mim, de dialogar com qualquer que fosse o presidente eleito. Isso deu à população a segurança de que, independente do presidente que ele estava escolhendo a minha candidatura, daria segurança ao Estado, que já avançou muito nesses últimos anos e a população não queria correr nenhum risco de ter algum retrocesso. Casagrande tem 61 anos e nasceu no município de Castelo, no sul do estado. O advogado e engenheiro florestal vai comandar o governo capixaba ao lado do seu vice, Ricardo Ferraço. Em 2010, Renato foi eleito governador do Espírito Santo no primeiro turno. 4 anos depois, perdeu a reeleição para Paulo Artung. Em 2018, voltou à disputa pelo governo, desta vez contra Manato, de quem venceu com vantagem. Nesta eleição de 2022, a disputa foi acirrada com o bolsonarista, que subiu nas pesquisas do segundo turno.
Muitos apoiadores acompanham essa festa da vitória direto do Comitê Central de Campanha do governador Renato Casagrande, reeleito e será conduzido ao seu terceiro mandato à frente do Palácio Anchieta. O governador afirmou que a vitória de Lula do PT com Geraldo Alckmin do PSB na vice-presidência vai facilitar a relação do Espírito Santo com Brasília. A caminho do terceiro mandato, Casagrande planeja mudanças no secretariado. A equipe de governo pode ficar aqui alguns sim, outros não. É uma nova equipe, é um novo governo. Não vai ser uma continuidade desse governo. É um novo governo, isso exige que a gente possa discutir uma nova composição de governo. Nós vamos fazer isso agora em novembro e dezembro. Nós vamos ter a oportunidade de lançar pontes para todos os deputados que quiserem dialogar, tanto da bancada estadual como da bancada federal, deputados e senadores, com as lideranças desse estado. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. E é por isso que eu estou aqui buscando essa união, para proteger os interesses do Estado do Espírito Santo. O que eu quero é proteger a nossa população. Esse Estado deu passos largos nesses últimos anos e ele vai continuar dando passos largos nos próximos 4 anos, porque a minha dedicação vai ser em torno dos bons resultados da administração pública e agregando quem quiser trabalhar para contribuir com essa tarefa. Manato, candidato de Jair Bolsonaro do PL no estado, reconheceu o resultado das urnas, parabenizou o atual governador e afirmou que não pensa em seguir na vida política nos próximos anos. Foi uma eleição democrática, uma disputa que nós conseguimos ir para o segundo turno, e eu desejo que o governador faça um grande trabalho para o estado do Espírito Santo, um sucesso, Eu, a partir de hoje, amanhã já começo na minha vida privada, tocando as minhas empresas e torcendo que o Espírito Santo exploda de obras, e de empresas para cá para gerar emprego e renda. Sucesso, governador! A posse do novo mandato de Renato Casagrande será realizada no dia 1º de janeiro de 2023. E o prefeito Vitor Coelho, em entrevista ao Ponto de Encontro, falou sobre a reeleição de Casagrande e também sobre a eleição para presidente. Uma batalha democrática, pessoal? É importante dizer isso, que identidades partidárias à parte, o que está mais em jogo é o Estado do Espírito Santo e cada um defendendo a sua bandeira. Nós aqui, Cachoeiro, claro, primamos e trabalhamos pela reeleição do governador Renato Casagrande. Desde já parabenizamos ao governador e pedimos a Deus sabedoria para que ele possa conduzir o Estado, como vem conduzindo nesses 4 anos, dar continuidade a esse projeto, verificar os possíveis erros de um segundo mandato, indo para o terceiro agora, para consertar isso e dialogar cada vez mais com a sociedade, mas dizer que fizemos um trabalho importante, mostramos para a sociedade aqui de Cachoeiro, para descolar dessa eleição polarizada que foi a eleição nacional, e o cachoeirense percebeu isso, tanto que 70% do cachoeirense votou em Bolsonaro, mas 58% votou no candidato do Bolsonaro. Então, muitos reconheceram a importância do trabalho de Renato Cachoeiro aqui em Cachoeiro, Renato Casagrande aqui em Cachoeiro. E os investimentos que foram feitos, foram mais de R$500 bilhão já comprometidos, e eu tenho certeza que nos próximos 4 anos nós vamos continuar junto com Renato Casagrande e agora com Ricardo Ferraço, que é daqui de Cachoeiro, para a gente continuar esses investimentos, porque a cidade de Cachoeiro está em primeiro lugar. Bom, e as palavras do prefeito com relação à eleição presidencial, como é que... Foi a vontade soberana do Brasil, dos brasileiros, A gente vê um cenário muito dividido, do Nordeste para cima, elegendo o presidente Lula, fazendo a grande diferença, foram só menos de 1%, uma eleição muito, muito apertada, 2 milhões de votos, e um Brasil dividido, a parte de baixo, vamos dizer assim, Sudeste e Sul, votando no Bolsonaro, e a parte Nordeste e Norte votando, em sua grande maioria, no presidente Lula. Mas o importante nesse momento é pensar em unificar o país. Nós não vamos ter um presidente para governar só para quem votou nele. O importante é que seja feito esse equilíbrio, que nós desçamos do pedestal eleitoral e que possamos fiscalizar cada vez mais, principalmente nós, aqui no Estado do Espírito Santo, que a grande maioria votou no candidato Bolsonaro, no presidente, então o presidente Bolsonaro, mas que não deixa de lado esse trabalho de fiscalizar, de lutar por aquilo que acredita, com respeito, claro, tudo dentro do respeito democrático,
mas aceitar o resultado da urna, que a maioria dos brasileiros elegeu, e trabalhar para que o Brasil continue crescendo, né? O Brasil vem de um período de guerra na Ucrânia, de pandemia, de pós-pandemia, se recuperando economicamente, e isso não pode se perder. Que isso seja dado continuidade e que nós possamos estar vigilantes para que o Brasil continue no caminho certo. Nós temos como gestores trabalhar de forma muito republicana, né? Eu aqui em Cachoeiro sempre disse, quando fui eleito, né, desde o primeiro mandato de 2017, que o meu partido é Cachoeiro de Itapemirim. Nós recebemos verba, seja do partido de esquerda, de direita, quem quer ajudar Cachoeiro, a gente abre as portas, tanto que nós temos emendas do próprio candidato Manato aqui em Cachoeiro, então a gente não faz objeção de quem quer ajudar a nossa cidade. Assim, da mesma forma, eu tenho certeza que o governador Renato Casagrande dialoga com qualquer seja o presidente, seja o atual, como dialogou durante os 4 anos, veio muito recurso federal, principalmente na pandemia, né? Isso está muito claro. O Espírito Santo foi o estado mais transparente na aplicação dos recursos da pandemia, vindos do governo federal, e tenho certeza que vai continuar da mesma forma agora com o presidente eleito Lula, né? Cabe a nós continuarmos esse diálogo franco, aberto, institucional, para que Cachoeiro e o estado do Espírito Santo continue recebendo recursos federais. E depois do intervalo tem um bate-papo com o deputado de Cachoeiro eleito, Dr. Bruno Rezende. E ainda hoje uma receita de dar água na boca. Que tal uma geleia de pimenta? É daqui a pouco no Ponto de Encontro, não saia daí.